Esse podcast é produzido por Abrace Ponto Digital. Tricô de Paz. Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz. Esse podcast tão bonitinho, tão lindo, que traz conversas difíceis, mas que são necessárias. Meu nome é Thiago Queiroz e eu já tô aqui com a minha caixinha de lenço preparada porque hoje vai ter. Aqui é Victor Urives e o que é o luto senão o amor que perdura? Rapaz, que isso, Vitor? Não é minha frase, só pra deixar claro, tá na série. Ah, tá. Mas é muito bonita, né? Mas caramba, Fantástica, pô, gostei, cara. Lindo. Aqui é Thiago Berto e estou sem palavras, Vitor. Ladies and Jennifers, aqui é Tadeu França e sem estrutura, mas estou sentado aguardando o que virá. E é claro, a gente não poderia falar sobre esse tema tão importante, tão delicado, que é de lutos e perdas, sem ter alguém que pudesse nos abraçar, nos acolher, né, e nos deixar flutuando em palavras de amor. Ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Coimbra Amaral. Meu amigo, seja muito bem-vindo de volta ao nosso podcast. Oh, muito obrigado, meus amores. Sejam bem-vindos também a essa conversa. É uma conversa assim, deixa eu dar um suspiro aqui, porque é uma conversa que toca a vida de pelo menos 600 mil pessoas, né, nesse momento, mas que a gente tem outras histórias que são pré-pandêmicas dessas perdas e desses lutos e que também estão dentro dessa conversa. Então, a gente vai falar da vida toda, talvez, né, do que já passou e do que ainda virá. Mas muito obrigado a todo mundo, eu amo estar aqui, eu adoro estar com vocês. Eu literalmente aprendo muita coisa, eu sempre chego aprendendo coisas do mundo geek, assim, rapidamente. Às vezes tomo umas notas, assim, né, para diminuir o lapso geracional, etário, que vai ficando cada vez mais o fosso do abismo. O abismo do cringe agora, né? Que agora tem nome, né? Cringe, Ave Maria. E pro pessoal que tá ouvindo este episódio entender, o Xande, ele foi denominado aqui, oficialmente batizado, como o Zordon do nosso time, o Zordon do nosso clã Power Ranger. Então, pra quem assiste, quem conhece, todas as cores de Ranger já foram ocupadas, mas ele ficou com ninguém mais, ninguém menos do que o personagem que move tudo. Então, o Zordon é o nosso Xande aí. Ele é o nosso coração e a nossa mente. Então, exato. Nada mais, né, justificado. Agora, brincadeiras à parte, é claro, a gente tá falando agora sobre um tema que ele é bastante difícil, sensível, acho que pode ser inclusive gatilho para muita gente, então isso vai estar bem claro já no título, na descrição do episódio, para não pegar ninguém de surpresa. Mas nesse momento que, né, a gente está aqui já há mais de um ano e meio já, a gente já deve estar quase um ano e meio, né? Sim. Quase, acho que já tá mais já. Já passou? Então a gente já tá aqui há mais... Em teoria, aqui no Brasil, começou em março de 2020. Pois né? Eu já não sei fazer mais conta. Então, é um ano e meio. É um ano e meio, né? Não cravou um ano e meio, porque 6 meses... Já tem um ano e meio, exatamente. Então a gente já tá aqui há um ano e meio já de pandemia, né? De quando começou, inclusive, a quarentena oficialmente. E a gente sabe muito bem que houveram muitas perdas, né? Não só perdas por conta do Covid, perdas por fora do Covid, lutos que ainda não conseguimos digerir, e eu acho que é importante a gente ter essa conversa, né? Inclusive, foi até um pedido, né? Uma sugestão do próprio Vitor, que o Vitor que normalmente só sugere quais são os temas dos Tricotalks, né? E dessa vez ele falou assim, não, acho que a gente precisa falar sobre isso. Então, quero até deixar aberto aqui, Vitor, se você quiser abrir e falar alguma coisa, a gente já começa daí. Tá, esse tema surgiu recentemente, né? Eu tive a perda da minha mãe, não foi por Covid. Foi, na verdade, foi por conta de um câncer que descoberto extremamente tarde. A gente descobriu, para você ter uma ideia, no dia 15 de março, no dia 18 de abril eu estava enterrando ela. Meu Deus. Foi. Caramba. Tá bem recente a perda, né? E isso eu queria falar um pouco sobre isso, justamente porque eu acho importante falar pela questão da
do que eu passei, né? E no ponto de vista que eu falei pro Thiago é o seguinte, tá? Mas já como podcast de paternidade, né? Eu acho interessante falar justamente sobre como a gente se envolve com as crianças, como é que a gente deveria falar, comportamentos que acontecem e consequências sobre isso. E também tem umas outras preocupações que vieram após isso. Aí, a partir disso, eu sugeri a gente fazer esse tema sobre o luto. Até porque o último eu não participei, né? Então acho que eu devo participar de um pelo menos, né? Esse é o segundo que a gente fala, né? Sobre perdas e lutos. O primeiro foi com a Camila, que escreveu Até Breve José, hein, Xande? Ah, sim, Camila Goitacás. Isso, Camila Goitacás. Então foi um episódio super forte também que a gente participou. Sim. O Vitor não pôde participar e ele sugeriu, então assim, Vitor, já meu abraço pra você aqui, querido. Tá todo mundo aqui no chat dos apoiadores, estão ouvindo a gente ao vivo também, mandando um abraço pra você. Fique completamente à vontade pra não comentar. Se quiser só ficar quietinho ouvindo, falando, né, em momentos específicos, fica tranquilo, tá? Não, tá ótimo. Eu quero sim falar, inclusive tem perguntas pra fazer, tem certas preocupações que eu acho que são importantes compartilhar. Esse aqui é um momento de terapia meu. Tá ótimo. Todos nós, né, inclusive. Sim. Então, assim, Xande, você pode dar uma... Acho que assim, porque eu acho que o início de tudo começa na gente, né? Acho que a facilidade da gente falar com os nossos filhos, a preocupação com os filhos, inclusive pode ser uma forma também, um mecanismo de nós mesmos evitarmos entrar em contato com essa perda, com essa dor, porque a gente foca na preocupação com a criança e a gente esquece de olhar primeiro para dentro e tentar, né, fazer sentido de todas essas emoções e para aí então conseguir ajudar os nossos filhos a passarem por isso. Mas eu queria ouvir de você também, o que você tem a nos dizer. Bom, eu queria, em primeiro lugar, dar um abraço no Vitor, assim, sem hora para terminar. Obrigado. Quando eu estou ao vivo no meu consultório, ou trabalhando com alguém, no meio de uma palestra, isso já aconteceu também, eu palestrando uma vez numa escola em Brasília, mais de 400 professores na plateia, e um professor abre, né, as perguntas, ele pega o microfone e fala assim: eu queria dizer que eu sou professor de matemática, eu sou de exatas, mas eu também tenho um coração. E ele começa a chorar, enlutado que ele estava por um aluno que tinha se matado, um adolescente que tinha se matado. Eu parei a palestra na hora e fui abraçar o cara. Então, eu sou desses aí. Quando eu falo que eu sou abracento, não é só na hora que a gente celebra. Não, é verdade. É na hora que a gente sofre, né? Uhum. Então, eu pararia tudo, Vitor, para te abraçar e talvez passar o podcast inteiro abraçado com você, falando abraçado com você, se a gente estivesse numa mesma sala. Muito obrigado. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a única coisa que a gente pode fazer diante da morte é se abraçar. É a única coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer com os amigos, a gente pode fazer com as pessoas que a gente cuida, sejam eles adultos ou crianças. A gente pode abraçar o luto das pessoas. A gente não tem como resolver esse problema, né? A morte, ela é uma experiência de impotência. Então, ela, mais do que qualquer outra coisa, não existe nada que nos conecte mais com a impotência do que a morte. Nada. Então, ela nos ensina a estar com os outros na impotência. Eu não tenho nada para fazer por você. Eu tenho a possibilidade de estar com você nessa dor. É a única coisa que eu posso fazer, né? Porque é uma dor que não se vence, é uma dor que se atravessa. Não é uma dor que se supera, é uma dor com que eu vou passar a conviver. E isso quer dizer que em algum momento eu vou integrar essa dor à minha vida. Ela vai ganhando um espaço dentro de mim. Mas ela não passa. A dor da morte não passa. Quanto mais a pessoa que se foi, ela era próxima, como por exemplo uma mãe, mais eterno é o luto. E isso não quer dizer que você não vai ser mais feliz.
Não quer dizer isso. Quer dizer que você vai estar com essa dor para sempre. Em alguns momentos você vai se lembrar dela e vai se lembrar com muita força. Em outros momentos você vai se lembrar dela e vai dar apenas um suspiro. Em outros momentos você vai se lembrar dessa dor e vai sorrir. Mas ela estará do seu lado, né? A dor que o luto traz é análoga à dor que a gente nunca soube que sentiria quando começou a amar, né? O luto, ele é essa dor permanente porque ele é o avesso do amor. Então, eu amo, imaginem, vou fazer uma analogia aqui para o meu amigo Tiago, o engenheiro mais de humanas que eu conheço na blogosfera. Nem sei se existe ainda essa palavra, né? Internetosfera. Então, imagina uma curva de Gauss. A parte ascendente da curva é a história de amor que a gente constrói com a pessoa. O topo da curva é a hora da morte. E a parte descendente da curva é a nossa experiência do luto. Então, a gente tem um luto tão comprido, tão intenso, quanto foi o amor vivido. Então, se a gente viveu um amor infinito, o luto vai ser infinito. Se a gente viveu um amor inesquecível, o luto vai ser inesquecível. O luto, ele é a cara metade do amor. Ele é o compromisso, o custo do compromisso de amar, né? Então, se a gente ama, a gente perde esse amor em algum momento da vida e a gente se enluta dele, né? As pessoas que não querem viver lutos fazem uma escolha ainda mais dolorosa, que é não amar. Então, quem evita o luto, evita o amor. E essa evitação, ela é trágica, né? Vale a pena amar? Só vale. Só vale. Não existe vida fora do amor, né? A vida fora do amor, ela é uma vida tão pela metade, mas ela é tão pela metade que ela se esvazia em si. A depressão é essa sensação desse buraco sem amor, assim, onde eu estou esvaziado da experiência do amor, né? Então, o amor, ele é tão transcendente, tão fundamental à existência, que ele preenche até os poros do medo. A gente se sente super poderoso quando ama, mas quando perde é aquele balão que se murcha, né? E que mostra pra gente como a gente estava sendo onipotente de imaginar que esse amor era invencível, que esse amor era eterno, né? A morte, ela sempre vem dizendo assim: você nunca tem o amor presente para sempre. Mas o luto é uma maneira de você continuar amando, como o Vitor muito bem disse lá no início do nosso podcast aqui. Então, enlutar-se é se dar o direito de continuar amando aquela pessoa. E é se dar o direito de falar daquela pessoa, né? Então, por exemplo, se ao longo da nossa conversa aqui, Vitor, você quiser falar, não tem problema se você chorar no meio, a gente chora junto com você. Mas se você quiser contar uma história sua com ela, sabe? Se você quiser trazer uma lembrança. A morte, gente, é um evento social, a gente precisa de ter gente perto da gente para compartilhar as lembranças, para compartilhar cenas, histórias bobas, histórias inesquecíveis, a música que ele gostava, sabe? A gente tem que ter esse direito. A pandemia nos afastou fisicamente, mas ela não pode afastar as histórias, né? A gente está aqui reunido nessa mesa maravilhosa de gente acolhedora e que está aí fazendo acontecer a plateia dessa conversa. Isso aqui é uma amostra do que a gente pode fazer por uma pessoa que está enlutada, né? Então, o que a gente pode fazer aqui pelo Victor hoje, a gente pode fazer por qualquer pessoa, né? Quando uma pessoa
e aí eu vou terminar a minha fala para a gente poder passar a fala para outras pessoas, né? Quando a gente tem uma pessoa enlutada por perto, a gente fala com ela assim: qualquer coisa me procure. Essa fala, gente, é tão vaga quanto não me conte seus problemas. Eu sugiro que a gente diga outras coisas para a pessoa. Que a gente, por exemplo, procure, tome a iniciativa de procurar e perguntar: me conta como você está, inclusive se você quiser chorar comigo. Eu estou aqui para escutar o seu choro. Se você estiver com raiva de Deus, eu estou aqui para escutar a sua raiva. Se você quiser me contar histórias da sua mãe, eu estou aqui para escutar histórias da sua mãe. Se você quiser me mostrar fotos, eu estou aqui para ver as fotos com você. Se você quiser me mandar os vídeos pelo WhatsApp para eu ver os vídeos da sua mãe, eu vou ver os vídeos da sua mãe. Se você quiser me mandar as conversas que você tinha com ela por WhatsApp, pode me mandar que eu vou escutar. Eu estou junto com você. A gente pode ser propositivo para as pessoas e não deixar as pessoas enlutadas sozinhas. Nós somos uma cultura que abandona os enlutados. E a gente pode mudar isso a qualquer momento. É difícil falar depois disso tudo. Bom, eu acho que um ponto interessante que a gente pode falar é justamente isso, de que a gente não sabe lidar com a morte, né? Eu acho que até socialmente, falando em termos de construção social, né? Todo mundo sempre teve medo do que vem depois, do que acontece. Então, eu acho que as pessoas, inclusive, não falam e não acolhem as pessoas enlutadas, inclusive por isso mesmo, né? Porque a gente não sabe lidar com isso. É aquele assunto que ele é tão tabu que a gente prefere deixar as pessoas sozinhas à sua própria sorte, à sua própria dor, do que tentar chegar, né, perto e tentar promover algum tipo de acolhimento. E da primeira vez que a gente falou sobre esse tema foi muito focado em perda gestacional, né, e neonatal, inclusive. Mas a gente agora está falando de uma forma mais ampla, e a gente precisa entender que essa coisa de... por mais que a gente faça... Porque assim, eu consigo entender a boa vontade de muitas pessoas que às vezes chegam para você e falam: mas já estava sofrendo, né? É bom que acabou o sofrimento. É bom que, sabe... tentando dar uma palavra de conforto, que na verdade é só uma forma de silenciar aquilo que você está sentindo. Eu imagino que o Vitor deve ter ouvido muito isso. A gente aqui ouviu muito isso quando o pai da Anne faleceu no início desse ano, né? Então para mim também foi um processo duríssimo, para a Anne então ainda mais. A gente teve, na verdade, eu tive a sorte de receber o acolhimento dos meus filhos, sabe? Porque a gente estava lá, inclusive, né? Ele morava em Marataízes sozinho, já era bem idoso também, de câncer, não foi de Covid, e estava já sofrendo bastante já com isso, né? Então, assim, esses últimos meses foram bem tristes, porque a gente estava nos cuidados paliativos, né? Então a gente estava ali tentando dar aquele último apoio para ele. E um dia que ele faleceu, a gente estava lá na sala com ele quando tudo aconteceu. E a gente deixou as crianças no quarto, né? Tentou pedir para uma das cuidadoras ali ficar com as crianças. E depois eu tive que ir lá ter esse trabalho de falar com o Dante e com o Gael. Com a Maia não, porque ela é muito pequena. E foi muito difícil, porque é proporcional, eu acho que talvez um pouco dessa dor que o Vitor tenha sentido, e muito, muito porque também a gente, pelo que a gente está falando aqui, porque a gente é pai, mas essa dor eu acho que ela fica amplificada quando a gente tem os nossos filhos perto. E a gente vê que os nossos filhos não vão ter mais aquela figura de amor, de afeto ali, de um avô, de uma avó, que eles tanto amavam, né? Então foi muito duro chegar com essa notícia para eles de que, olha, o vovô Beto morreu. E eu simplesmente não conseguia falar, né? Eu gaguejava, chorava, né? Enfim, para mim não é muito fácil segurar choro, então, quer dizer, calma, eu acho que eu não tô já me expressando direito, mas para mim é muito fácil chorar, né? Então, eu cheguei lá, eu já não conseguia também nem falar e colocar as palavras para as crianças entenderem o que tinha acontecido, mas eles perceberam o que tinha acontecido, porque a gente já vinha dando aquela preparação de que, olha, o vovô Alberto tá doente e tudo mais. Daqui a pouco ele provavelmente vai falecer, vai morrer, e a gente vai estar aqui para dar esse apoio até os últimos momentos dele. E o maior colo, eu acho, que eu já recebi na minha vida inteira foram deles, que me abraçaram, falaram: papai, não precisa falar nada, a gente entendeu, pode chorar, a gente está aqui para ajudar você e tudo mais. Eu acho que
Foi um dos momentos mais fortes para mim, justamente por causa disso, né? Toda aquela relação que a gente constrói achando que a gente sempre vai ser o colo dos nossos filhos, e a gente nunca imagina que tão cedo a gente vai utilizar desses colos também dos nossos próprios filhos, né? Então, é um pouco do que eu queria também contribuir. Eu acho que se a gente tenta tratar de uma forma natural esses temas, a gente vê essas coisas florescerem a partir das crianças também. Eu tive uma parte assim, que aí vai casar um pouco com o que a gente está trazendo, de como a gente lida, como a nossa sociedade tenta lidar com a perda, né? Lidar com o luto e tudo mais. Meu cunhado, ele também teve câncer, morreu aos 42 anos, e o meu sobrinho tinha 7 na época. Filho da minha irmã, que estava lá o tempo inteiro no hospital e tudo mais, e aí aconteceu o que aconteceu. Foi talvez a minha primeira experiência comunicando uma notícia dessa para alguém. Eu fiquei incumbido de contar para o Murilo, meu sobrinho, que o pai dele tinha falecido. E o Thiago descrevendo a situação, eu me vi, veio na hora a imagem na minha cabeça, assim, em 2014, eu sentando com ele para explicar, né? Era de manhã, assim, e ter que explicar a morte para uma criança de 7 anos, sobretudo a morte de uma das pessoas que ele mais admirava, que ele mais acompanhava, que ele mais se espelhava, que era o pai, né? Mas ali eu acho que, não sei, eu percebi, porque assim, não vou dizer que deu certo, não dá para mensurar dar certo ou dar errado, dar uma notícia dessas, porque na minha cabeça, tipo, deu tudo errado, mas eu consegui ser um porto seguro para o meu sobrinho naquele momento, um abraço que o Xande falou, de mostrar exatamente, ó, o tio não tem o que fazer, mas o tio vai estar aqui, o tio te ama. Expliquei para ele, né, com base na nossa crença, com base na nossa fé, expliquei para ele tudo que estava passível ao meu alcance ali. Mas o que eu queria... Difícil a sua posição nesse momento, né? E assim, o que eu queria trazer é porque depois disso, hoje, ele já está com 14 anos e tudo mais, até hoje, na verdade, eu percebo que tanto a minha mãe como a minha irmã, elas tentam blindá-lo dessa dor, elas tentam blindá-lo disso que você falou no começo brilhantemente, assim, que meu cérebro fez... E elas tentam blindá-lo. Então toda vez que a gente tá na sala, na cozinha, ou em algum ambiente, e começa a lembrar histórias engraçadas. Nossa, essa costelinha de porco aqui, o Armando, ele fazia com um tempero que era... Como é que era? Aí ela já vem, para de falar, Armando, para de falar o nome, porque ele pode ouvir, pode ser gatilho, pode não sei o quê. E aí, tipo, você tem que meio que se podar, porque eu acho que é uma maneira que minha mãe tá com 69, minha irmã 43, mas sobretudo a minha mãe parece que é uma maneira dela se blindar o neto, que ela ama, daquela dor que foi profunda e que toda a família tá envolvida nesse blindamento, assim. Então, você falando sobre a gente, não tem o que fazer, não tem palavras o que falar para resolver, mas você pode tá ali, né? Você pode tá junto, né? Mas o que eu percebo ali, que o que eu tenho tentado mudar, tive até algumas leves discussões, assim, tentando corrigir, de tipo, vocês não vão conseguir apagar isso da vida do menino, não é fugindo do assunto, tipo, sabe? Vamos tratar com naturalidade, vamos pegar essas boas lembranças e fazer delas lembranças mesmo, lembranças boas, de orgulho. Poxa, que legal que seu pai era um excelente cozinheiro, olha que legado que ele deixou aqui, que eu que não sabia cozinhar, aprendi a fazer uma costelinha bem temperada, por exemplo, sabe? Então é nesse olhar que eu tenho tentado trazer para minha mãe, mas acho que a nossa sociedade também vai nesse caminho de blindar, sabe? De tipo assim, vamos evitar a dor, sabe? Vamos evitar falar dele,
vai, falou o nome na TV, ixi, troca de canal porque falou o nome da... Ixi, esse ator parece fulano, sabe? Aí quando eu fico, gente, calma, sei lá, eu não sei se eu tô indo no caminho certo, mas... Porque não sei nem se tem caminho certo, mas é tão difícil, mas é um tabu, né? E assim, eu tendo passado aquilo com o meu sobrinho naquela época, dando aquela notícia tão grave, tão forte, tão intensa, que marcou a vida dele pra sempre ele vai lembrar que foi o tio Tadeu que falou com ele, que contou pra ele deitado na cama no dia tal de fevereiro de tal, sabe? Tipo, pra sempre vai ser aquela imagem. Não tem como apagar, não tem como fugir, mas eu acho que são, sei lá, são recursos que a nossa sociedade busca pra evitar essas dores, né? Nisso aí eu tenho 2 pontos pra falar que eu acho interessante. Mas só em relação à memória, eu acho que a parte da memória mais marcante é o silêncio que precede a notícia. É aquele momento que você sabe o que vai acontecer, mas você não quer ouvir, porque você, ouvindo, você realiza a situação, né? Mas enfim, vou falar de outro ponto agora também, bem interessante, sobre a questão de vivenciar o luto, né? Passa no, sei lá, foi em maio, né? Então, sei lá, foi mês passado agora, em julho, tava na casa da minha namorada. Eu não sei por que do nada veio uma bad muito, muito, muito pesada, assim. Eu fiquei muito triste, do nada. Aí resolvi ir pra casa. Aí cheguei em casa, me tranquei no quarto, né? Comecei na hora, cheguei em casa, comecei... Saí fazer a casa dela, vim pra cá, fiquei sozinho em casa, comecei a chorar. Aí depois, sei lá, 15 minutos chorando, parou. Passou. Aí eu lembrei divertidamente, né? Justamente o fato de você não negar os sentimentos, né? Que no filme, por exemplo, ela fica sempre tentando fugir da tristeza, né? E quando você aceita a tristeza, você vive aquela tristeza e no momento seguinte você tá melhor, porque você precisava daquele momento. Talvez se eu não tivesse ido embora da minha namorada, eu não vivesse esse momento triste naquele momento que passou, né? E ficasse algo reprimido que posteriormente poderia me trazer alguma outra coisa. Esse é um ponto. E outro ponto que eu acho bem pertinente em relação a dar notícia para nossos filhos, né? No momento eu não tava... enfim, tava uma correria toda, né? Pra quem não sabe a estrutura que vive aqui... meu pai, minha mãe, eu e Eva, que nós morávamos juntos, né? E minha mãe cuidava da Eva muito, muito, sim, absolutamente muito, né? E eu, obviamente, eu me aproveitava disso, né? E nisso... Com a perda da minha mãe, a Eva sentiu demais. Na hora da notícia, eu não estava com a Eva, porque eu fui no hospital junto com meus irmãos, né? Receber a notícia e dar prosseguimento no que deveria ser feito, né? Eu nem sabia. Mas, enfim, quem falou pra Eva foi minha prima, né? E seguiu o padrão clássico da estrelinha, né? A vovó virou estrelinha no céu. E Eva chorou. Muito em relação a isso. Não sei se foi a maneira certa, mas um ponto importante é que não importa a maneira certa. Isso importa, eu acho que é muito o que o Xande falou. É o quanto você tá lá para abraçar. Que o puxão na cicatriz vai acontecer. Às vezes é numa faca, às vezes é na unha, às vezes, sei lá, é no dente. Mas vai ter o puxão da casca da cicatriz lá, né, da casquinha. A questão é você estar do lado depois para continuar abraçando e dando o suporte que a pessoa precisa ao longo desse luto. E, por sorte, eu tive pessoas ótimas do meu lado. A terapia tá em dia. E eu apenas convivo com a tristeza. E tá tudo bem. Vai ser assim, como o Xande falou, pra sempre essa tristeza. E assim como pra mim, assim como pra Eva, vai seguir. Que idade a Eva tem? Ela tá com 6. 6. Pois é, tem uma coisa que eu quero colocar aí, só para dar um pouquinho de parâmetro. Quando a criança ainda está muito na fantasia, a Eva está na transição aí, né? Porque a lectoescritura, né, quando a criança aprende a ler e escrever, ela dá uma queda, ela tem uma queda do pensamento mágico. Porque ela entra no mundo do adulto, né? Ela entra no mundo da regra do adulto, assim. Então ela sente que ela cresceu. E aí o pensamento mágico dá uma murchadinha. Não perde tudo, não, mas ela fica com um pé lá e um cá. Mas então, antes dessa fase aí, a criança, porque ela tem esse pensamento mágico tão forte, ela não acredita na irreversibilidade da morte. Então, qualquer que seja a história que você conte, de estrelinha,
virou um espírito, ou foi passear com Deus, ou qualquer coisa que você quiser contar, foi fazer uma viagem que não tem volta, qualquer metáfora que você usar, a criança vai questionar. Ela vai usar o pensamento mágico dela para questionar essa irreversibilidade. Então, vai ter uma hora que ela vai chegar e falar assim, cansei desse negócio de estrelinha, cansei desse negócio, porque eu não quero mais brincar disso, porque com todas as outras coisas ela fez isso já. Né? Com todas as brincadeiras, na hora que ela parou de querer aquela brincadeira, ela fala, não quero brincar disso mais, eu levanto e vou brincar de outra coisa. Então, ela vai fazer isso. Isso é uma coisa muito dolorosa para os adultos. É muito doloroso, porque tudo que a gente queria era que a criança pelo menos acreditasse nisso, porque seria mais fácil o nosso trabalho. E a gente vai ter que, de novo, falar a mesma coisa como da primeira vez. Né? Então, quando a criança é pequenininha, como, por exemplo, da idade que a Maia tinha, ela nem vai registrar isso de um jeito que ela consiga, por exemplo, lidar com antes e depois. Mas, pensando aí, por exemplo, na idade dos meninos do Tiago, né, do Dante, do Gael, vai ter um antes e depois, vai ter uma memória de antes e depois. Não sei se o Gael chegou a questionar. Não, ele não chegou a questionar, ele só ficava tentando perguntar quando é que a gente voltaria para casa do vovô Beto. Mas ele já sabia que não tinha mais o vovô Beto, né? Mas ele queria viver de novo aquela sensação de estar ali, sim, né? Então isso eu acho que é uma coisa para a gente deixar assim muito bem dito, e que não existe, e assim, a gente, diante da morte, a gente não tem que buscar performance, sabe? A morte é justamente o lado da vida que nos deixa em descompostura. Então, essa ideia assim, de performar a melhor atitude diante da morte, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, porque de qualquer jeito a gente está convidando a criança não é para entender uma cena, é para viver uma jornada junto com a gente. Porque a morte, se passa na vida dessa criança, se a pessoa que morreu era íntimo dessa criança, ela vai viver a jornada dela do luto também. Ela vai voltar nessa tristeza várias vezes, ela vai voltar, ela vai sentir raiva, ela vai ter medo, ela vai ter todas as emoções, porque o luto envolve tudo. Então, quando você conta, você está só dizendo assim, filho, filha, sobrinho, né, como não foi na história aqui, isso aqui é a primeira cena, é horrível, é a pior cena, e ninguém gostaria de dividir essa cena com você, é a pior notícia que eu tenho para te dar, mas ela é o início de uma coisa que a gente vai viver de mãos dadas, né? Então, a morte convida a gente a construir um abraço que é um filme, não é uma foto, é um filme. Nós vamos passar um tempão abraçados uns aos outros, né, trazendo essa possibilidade da gente falar disso, da gente sentir junto, né, da gente chorar junto. E tem essa coisa muito louca mesmo, como o Vitor colocou, que tem um dia que a gente está ótimo, a gente está bem, está falando bem. Pode passar meses assim, de repente alguma coisa acontece no nosso coração e a gente tem uma avalanche de saudade, né? E a gente hoje entende que luto não é uma coisa que se resolve, não é uma coisa que se supera, não é uma coisa que termina, porque isso é desumanizar a saudade, é desumanizar o amor, porque é como se fosse uma noção de que a pessoa que está bem resolvida com o próprio luto não sente mais saudade, não pode chorar mais. Isso é desumano com o enlutado. Então, ele já tem que viver sem a pessoa. Isso já é muito. Não forcemos mais a barra do que isso, sabe? Então, o que a gente tem que fazer como cultura é permitir que o enlutado tenha o direito de fazer o que ele quiser,
Se ele quiser ficar sozinho, ele fica e fala, não, agora eu não quero a companhia de ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar quieto. Se ele está precisando de gente, ele tem o direito de falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu estou precisando de gente, eu estou enlouquecendo, está muito difícil, eu estou precisando de gente aqui na minha casa, alguém pode vir aqui? Se ele quiser uma pessoa específica, se ele quiser sair de casa, se ele quiser... cada hora o enlutado tem uma vontade, uma necessidade, né? Então, o mundo à volta, o mundo compassivo à volta de um enlutado é um mundo que está de olho ali no que ele está precisando naquele momento e tem alguém na rede disponível para fazer o que ele está precisando, né? Eu também estou enlutado, né, dentro dessa pandemia. Eu perdi muita gente dessa pandemia, muita gente. Eu tenho muitas perdas que deixam meu coração partido, né, nessa pandemia. A perda mais forte delas é do meu compadre, amigo de muitíssimos anos, e que batizou o meu filho mais novo, Gael. E era dessas pessoas assim que era de dentro da minha família, de dentro da minha casa, de dentro do meu coração, né? E quando ele morreu, a gente recebeu a notícia de que ele tinha tido um infarto. E aí eu saí correndo, porque ele morava em Campinas, saí correndo para pegar o carro para ir para Campinas. A gente mora em Cotia, do ladinho de São Paulo, e eu ainda tinha recebido a notícia de que ele tinha infartado, né? Enquanto eu ainda estava tirando o carro da garagem, eu vi a notícia que ele tinha morrido. E aí eu saí do carro, assim, eu não sei que cara eu estava, eu não sei, eu não tinha uma cara pronta para entregar para ninguém. A minha cara era da dor, do desespero, do espanto, da incredulidade. Eu entreguei essa cara para quem passou na minha frente, em primeiro lugar. Então, é assim que a gente vive, né? É assim que a gente vive a notícia da morte. E aí eu saí pedindo abraço, fui gritar de dor, fui chorar de dor. E é assim, gente, é assim. Não tem jeito de ser diferente, né? Quando a gente fica se controlando nessa história, a gente está produzindo mais dor, mais sofrimento, mais constrangimento, né? Menos liberdade de expressão. Já é muita dor para a gente ter que ficar fazendo uma etiqueta do luto, né? Não, luto é isso aí, é do jeito que dá e é com quem a gente pode. Aqui, né, após a morte da minha mãe, vinha frequentemente perguntar. Ela chorou algumas noites, né, seguidas, umas 3 noites assim, mas depois parou, né? Toda noite a gente conversava um pouquinho sobre minha mãe, né? No meu relacionamento com ela, era bem transparente. Eu não chegava a falar sobre questão de estrelinha e tudo mais. E apesar de a notícia ter sido dada dessa forma, e eu falava realmente que a vovó morreu. E toda noite a Eva perguntava: mas papai, como é que a vovó morreu? Aí eu explicava: minha filha, a vovó estava com uma doença, ela teve câncer. Aí, enfim, contava toda a história pra ela. E falava que acabou falecendo. E aí eu perguntava: tá com saudade? Aí tô com saudade. Eu também tô com muita saudade da vovó. Aí a gente ficava falando isso. Aí às vezes ela chorava e tudo mais. Aí dava outro dia: papai, como é que a vovó morreu? E ela ficou perguntando como é que a minha mãe morreu repetidas e repetidas vezes. Sério, muitas vezes. Foram muitas vezes. Eu nem sei quantas vezes. Não sei. Talvez pra tentar aceitar a situação. Talvez pela inconformidade. Eu não lembro a palavra que você falou. Não ficar conformada com a morte da minha mãe, achando que ela vai voltar, né? Não acreditar, né? No fato de ela ter morrido e achar que é possível ela voltar. Mas ficou remoendo durante um bom tempo essa questão. E, consequentemente, posterior, falava muito sobre morte também, né? Aos 3 anos, ela perdeu um cachorrinho. Tinha acabado de ganhar. Durou uma semana. Bicho do carrapato. Doença do carrapato. E era o Shai. E durante muito tempo ela continuou falando sobre Shai. E agora, recentemente, ela faz umas pérolas muito bonitinhas, né? Porque ela falava que queria virar estrelinha pra ir no céu, dar um abraço no Shai na vovó e depois voltar. Aí ela mandou umas pérolas dessa, meio danada, meio foda esse. Mas
eu acho, né, de uma maneira geral, que ela tem lidado bem, não sei dizer o certo, um terapeuta poderia dizer o certo, mas a gente trabalha de uma maneira bem transparente. De vez em quando ela pergunta se estou com saudade, eu falo que sim, a gente se abraça, fica agarradinho durante um bom tempo, abraçando, e segue essa linha. Não sei como é que isso vai ser posteriormente, não sei se... Hoje ela já mudou bastante o comportamento, né? Hoje ele fala menos da avó, ela manda algumas citações sobre a avó, né? Até bastante, mas não com intuito de luto, de perda, de morte, e sim do convívio. Não se esqueça que é da vovó, posso pegar? Aí pode. É um cobertor dela, por exemplo. Não mais vinculado à morte, sim como lembrança agora. Mudou já um pouco o comportamento. Eu acho que estamos indo bem nesse sentido aqui. Tem uma coisa que muitos enlutados dizem, que a primeira rodada do luto são as 4 estações, né? Até tem um instituto de psicologia ligado a esse tema aqui em São Paulo, que é a referência no Brasil, que chama Instituto 4 Estações, que estuda os processos de luto, né? E o que quer dizer isso? O primeiro ano, sim, a pessoa é o mais difícil, dizem muitos enlutados, né? Porque ao longo dessas 4 estações você vai ter o primeiro aniversário sem a pessoa, o primeiro dia das mães ou dos pais ou das crianças, ou o primeiro Natal, assim, você vai circular todas as datas do ano que são rituais da cultura, marcadores, né, da cultura, datas comemorativas, mas também rituais da sua relação com aquela pessoa. Digamos que vocês tinham o hábito de, sei lá, de se encontrar a cada 2 meses, né? Então, a cada primeira semana a gente se encontrava e marcava, e tinha um encontro dos amigos, e naquele encontro dos amigos, o primeiro não vai ter aquela pessoa, né? O primeiro encontro de todos os amigos que vai ter aquele buraco, aquela cadeira vazia, o que nós vamos fazer com aquela cadeira. Então, o primeiro ano é um ano muito simbólico, em que a gente vive essas experiências de vazio, de ausência, né? Depois a gente vai encontrando outro lugar para isso. Mas também está tudo bem se você passar por esse primeiro ano e no segundo ano você sentir a mesma coisa. Está tudo bem. A gente não trabalha mais com essa ideia de um luto que tem uma obrigação de acontecer de uma determinada forma. Essa história de ficar medindo luto, ela surgiu, isso é muito capitalista. Isso por quê que começaram a estudar esse negócio? Porque a empresa começou a perguntar assim, quantos dias eu posso liberar uma pessoa enlutada? Então, isso foi uma pesquisa que surgiu na nossa área em nome da sustentação do capital. Então, isso tem nada a ver com a humanidade. Isso tem a ver com o sistema escrotérrimo em que a gente vive, né? Porque se a gente fosse absolutamente humano, a gente vai simplesmente perguntar para a pessoa e falar assim, quantos dias você precisa para que você se sinta bem? Vamos fazer o seguinte, fica um tempo em casa, daqui a pouquinho você me diz se você está podendo voltar, porque de repente um enlutado vai chegar e falar assim, eu preciso voltar a trabalhar, porque isso está me fazendo bem, né? Mas quando isso é um marcador assim, geralmente tem isso mesmo em empresa, quem trabalha em empresa privada, luto de amigo é um dia, luto de pai e mãe 7 dias, como se houvesse uma métrica para o afeto. Isso é uma invenção, isso é um formulário, isso é um protocolo, mas isso não tem uma correlação direta com o nosso sentimento, não tem uma correlação direta com o tamanho do nosso coração partido, né? Ô Xande, em cima do que você estava falando, até para tentar entender e balizando com o momento que a gente está vivendo de pandemia, tem acontecido algumas coisas assim, por exemplo, que eu tenho percebido, não sei se só eu ou vocês também, mas a pandemia ela estraçalhou tanto a nossa sociedade, estraçalhou tanto o nosso país, que a morte ela parece que está normalizada, ela tá naturalizada no sentido de que ela
principalmente quando se trata de Covid, né? Virou um número, virou uma estatística, virou um negócio tão assim, é isso, entendeu? Se foi, poxa, que pena, tal, lamento a sua dor, principalmente quando não é um universo da pessoa, quando é um terceiro, uma pessoa que você conhecia, tal. E eu percebi isso porque, assim, eu perdi algumas pessoas que fizeram parte da minha adolescência, por exemplo, pessoas que você tem muita lembrança, assim, de história, que na adolescência você... aquela pessoa casou com aquela namoradinha que ela conheceu no Play Center quando vocês foram na adolescência, e você tem tipo um monte de memória boa, só que o que aconteceu? Veio a pandemia, afastou todo mundo, depois que você sai da adolescência, vai pra fase adulta ali, casa, cada um vai pra sua profissão e tal, já dá uma leve afastada. Aí veio a pandemia, colocou a gente todos dentro de casa. Então, teoricamente, nossa convivência é só quem está nas quatro paredes com a gente, e minimamente ali um vizinho, uma pessoa ali que vai na casa, ou o entregador, enfim. Mas virou basicamente aquela bolha de pessoas das quatro paredes. E quando você volta a retomar uma vida fora, você fica sabendo, você soube de fulano? Morreu de Covid. Sério? Meu, que ele é meu amigo da adolescência, tal, não sei o que. Aí você fica, tipo, baqueia, mas... Aí eu não sei se com vocês é a mesma coisa, mas comigo aconteceu assim, tipo... Eu fiquei pensando, falei, não é possível. Aí vem aquela coisa de você pensar que qualquer momento aquela pessoa vai surgir na tua frente e você vai trombar com ela no mercado, na rua e tal, porque... banalizou-se a coisa da morte, tipo, morrer é sumir, né? Tipo, morrer não é acabar para sempre, morrer é sumir. A pessoa sumiu e de repente ela pode ser que qualquer hora ela volte. A ficha parece estar demorando mais a cair quando são essas notícias oriundas desse nosso afastamento, né? Então a ficha parece estar demorando a cair. Eu tenho para mim que eu não senti ainda essas perdas. Que essas perdas ainda para mim parece que não bateram. Eu sei que essas pessoas eu não vou ver mais, mas parece que elas não, essas dores ainda não bateram. Semana passada, um primo meu infartou, veio a falecer, e há duas ou 3 semanas, um tio meu tirou a vida, irmão do meu pai. Meu Deus. Eu que tive que contar. E contar pro meu pai, assim, mas assim, eu tenho lembranças com esse tio, mas a pandemia afastou a família, sabe? Afastou os primos mais distantes, que a gente sempre se reunia para fazer um samba, tal, ali, mas a pandemia afastou. E eu tô com essa sensação de que essa dor, esse luto, ele ainda não chegou para mim. Porque embora eu saiba, embora eu tenha dado todo o suporte emocional ali pros meus primos, tipo, força aí e tal, aquela coisa, né, de sinta-se abraçado à distância. Eu tô com um filho prematuro, nem fui nas despedidas no velório, que tá sendo express, né, tipo, vela 10 minutos já enterra, tipo, não tive esse contato, não pude ir, a gente tá evitando sair, né, principalmente em cemitério, velório, essas coisas a gente não tá indo. Tô com um filho prematuro, bem sensível, então eu não sei o que acontece por trás desse mistério da pandemia, mas sabe esse sentimento de que a dor ainda, uma hora ela vai bater pra mim, e talvez quando ela bater, quando eu perceber que de fato aquele meu amigo da adolescência, eu não vou encontrar mais ele no mercado, eu não vou encontrar mais ele no ambiente que eu encontrava, que essa dor uma hora ainda vai chegar. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim pensar. Posso comentar? Pode, por favor. Eu não tenho como concordar mais com você. Todo mundo que está nos escutando está sentindo isso, junto com você. Os rituais da morte são importantíssimos para a gente fazer a transição. O luto é uma transição da vida. Então, a cena da morte, ela precisa ter rituais. A história da humanidade inteira, se a gente for pegar desde
os registros mais remotos, os mortos, eles são ritualizados. Em todas as culturas, em todos os tempos, a gente tem rituais diferentes de morte. E uma das coisas que a gente perdeu com a Covid foi a potência dos rituais de morte. Porque na hora que a gente vive o funeral, por exemplo, você vai lá e vai abraçar a viúva, ela vai contar 350 vezes. Ele estava ótimo, a gente estava assistindo televisão ontem à noite, ele até me pediu uma sopa, aí eu fui e fiz uma sopa para ele, não sei o que. Ela vai contar essa história todas as vezes que chegar uma pessoa para abraçá-la. E isso é importante para ela ir caindo a ficha, como você está falando, né? E cada vez que a gente abraça e a gente olha para a pessoa no caixão, né, e a gente fica ali com aquele olhar medusado, ali, petrificado diante da morte, aquilo é importante demais para a gente se conscientizar aos poucos de que a morte chegou, né? Então, a gente perdeu esse tipo de coisa. Então, tem um pedaço, sim, da experiência do luto que fica em suspensão, assim como se fosse um parênteses. E vai precisar acontecer uma ritualização posterior. A gente vai, pela primeira vez na história da humanidade, a gente vai ter que fazer rituais de luto, rituais de morte, assim, anos depois que a pessoa morreu. Isso vai ser importantíssimo. Eu acho que com o tempo a gente vai acabar fazendo algo parecido com o que as pessoas fazem em guerras, né? Criando monumentais para que a gente possa visitar, lembrar Sim. das pessoas. Se a gente tivesse um governo decente... A Covid é isso. Felizmente, na minha cabeça, ele vai acabar em breve, esse governo. Pelo menos é uma das esperanças que eu tenho. Mas se a gente tivesse um governo decente, ele estaria, por exemplo, construindo um memorial, assim, política pública sobre isso, né? Formas da gente fazer isso. Mas assim, isso. As guerras foram isso, né? As guerras impossibilitaram muitas famílias de se despedirem das pessoas. Eu queria falar sobre rituais, porque eu tinha um preconceito muito sério em relação a enterros, né? Eu pude fazer o enterro da minha mãe com todos os trâmites comuns, né? E eu sempre tive um pé atrás e, tipo, eu achava que era besteira, né? Que o melhor era, tipo, quer uma pessoa, mete o pé e acabou, né? Até porque enterrar era só perda de tempo e ocupar espaço. Tudo bem que existe a crise aí, mas enfim, de contaminação, mas é outra coisa. Mas a questão especificamente do ritual, eu sempre achava bobeira. Mas vivenciando o ritual de enterrar, de luto, de velório, lembra dizendo? Velório, de levar o caixão, de botar lá na tumba, de fechar... Tumba não, na gaveta, né? De fechar e tudo mais. Isso eu percebi nesse momento, vivenciando, que é muito importante. Que é realmente botar um ponto final. O engraçado, inclusive, que eu não lembro o velório da minha mãe de uma maneira ruim. Muito pelo contrário. Eu lembro de diversos momentos engraçados no velório do luto, porque eu também sou meio assim, meio maluco, né? Mas eu lembro de diversos momentos engraçados que ocorreram no velório. Não lembro exatamente da situação triste. E na verdade, quando eu penso no velório, me traz certo conforto. De dar uma tranquilidade, porque, sabe, parece que foi a coisa certa, sabe? Que, tipo, dei um destino, eu consegui fechar. Tanto que eu consigo falar do velório da minha mãe sem chorar, de boa. Eu falo da minha mãe, não dá nada de chorar, mas falo do velório da minha mãe muito tranquilo. E eu levei a Evinha no velório, né? Eu até pedi conselho pro Thiago, não sei o que fazer. Eu não sei se eu levo a Evinha, se eu não levo a Evinha. O que você acha? Aí o Thiago respondeu, pergunta pra ela. Afinal de contas, ela é uma pessoa, né? Então ela pode responder. Eu tava preocupado aqui porque eu não lembrava da resposta que eu falei assim, meu Deus, eu dei uma resposta merda. Aí eu não dei outra, eu falei, Eva, você quer ir no enterro da vovó? Ela falou, quero. Aí eu fiz a segunda pergunta, você quer ver a vovó? Ela falou, não quero ver. Então tá bom. Aí nisso a gente foi, levou lá. Ela ficou durante muito tempo fora. Ela ficou brincando lá, pulando, enfim. Tinha muitas pessoas lá, né? A gente ficou conversando e tudo mais. E em dado momento, ela sozinha resolveu entrar. Ela sozinha entrou,
pediu cola do meu irmão e ficou olhando minha mãe. Eu até fiquei com medo dela ver e ficar assustada demais, mas não. Ela fez diversas vezes. Eu acho que foi ali, de pouquinho em pouquinho, ela foi aceitando. Ela viu a avó no caixão. Eu acho que ajudou ela a entender da questão da morte. Ajudou a entender que, infelizmente, não tem mais volta, né? Tipo, deu um passinho, né? Por mais que depois ela tivesse perguntado várias vezes, ela deu um passinho ali para aceitação, né? Eu diria que fez a bate-taca ali do prédio da aceitação. Acho que foi a despedida, né? Foi a despedida. Ali ela conseguiu se despedir, de Exatamente. fato, né? E o momento que ela mais chorou no velório foi no momento final mesmo, né? De botar o caixão na gaveta e fechar. Ela chorou muito, 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 muito. Mas eu vejo esse choro com bons olhos, porque ali foi ela deixando toda a tristeza para trás, toda a saudade que ela teria. Ali foi um momento muito marcante para ela, certamente. Mas eu acho que foi produtivo. Eu sei que não é a palavra certa, mas enfim, acho que foi bom para ela, melhor dizendo, ela ter participado desse ritual. E para mim, eu achei ótimo a questão do ritual que eu tanto falava mal. É muito, muito maravilhosa a sua condução. Sim, muito maravilhosa. Tiago ajudou. Porque eu acho que aí tem uma coisa que é, seguindo tudo que a gente sempre aprendeu com o Tiago, sobre o respeito à criança, né, e tudo que ele fala de uma forma tão linda, o choro da Eva, na hora que terminou, é um respeito ao que ela está sentindo. O choro é coerente com o que ela está sentindo. Então, respeitar a Eva é permitir que ela expresse o que ela está sentindo. O que ela está sentindo não é indiferença, o que ela está sentindo não é tranquilidade, o que ela está sentindo é alguma outra coisa que talvez a gente nem saiba colocar a palavra certa. Pode ser medo, pode ser desespero, pode ser só tristeza, pode ser um monte de coisa junto, mas não importa. Não importa que não tenha a palavra certa, mas importa que você deu a oportunidade dela viver aquilo ali. Sem dúvida. Olha, tem um livro que eu quero recomendar para quem quiser ler poesia sobre esse tema, que é O Lado Fatal, da Lia Luft. A Lia Luft é uma escritora que muita gente já leu alguns livros dela, é uma grande cronista e romancista brasileira, gaúcha, e ela escreveu esse livro quando ela ficou viúva. E as poesias são todas elaborações sobre a morte do marido dela. E eu quero ler uma aqui, rapidinho. Tanto escrevi sobre a morte em livros e poemas nesses anos. Sempre achei que a entendi um pouco. Mas agora que ela me dilacerou a vida, me rasgou o peito, me levou quem eu amava, sinto que mal começo a compreender sua mensagem. Tirando-o de mim, a morte o devolve para que seja mais meu. É isso. Lia Luft. Fica difícil continuar depois disso. Eu acho que assim, a gente já, né, tá aqui já um pouco avançado aqui na hora, a gente tá já encaminhando para o final mesmo, mas eu já queria aproveitar e agradecer a presença e a abertura de todos vocês que estão aqui falando sobre suas próprias vivências. Eu acho que é isso que enriquece essa troca, né? Não tá ninguém aqui, ainda mais o Xande. Claro que eu nunca tive esse medo, né, de chamar o Xande para cá e ele assumir um papel de especialista, frio, distanciado da realidade, porque ele não é essa pessoa. A profissão e é por isso que ele é tão especial para essa abraço, conversa. Seja por palavras ou fisicamente. Abraçadeiro profissional. Abraçadeiro profissional. E assim, o primeiro contato que eu tenho assim ao vivo, pessoalmente, já acompanhei alguns vídeos, lives, mas assim, nesse episódio em específico, vocês vão reparar que eu sou uma pessoa que reparo muito na voz das pessoas, né? Como eu falei da voz do Fred, que a voz do Fred Matos, ela entra no ouvido e te envolve e tal. O Xande falando e a maneira com que ele explica é uma maneira de dar colo. Cara, o tempo inteiro nesse episódio eu me senti assim, tipo, eu querendo abraçar o Vitor, sabe, assim, tipo, também vindo na minha cabeça as minhas histórias, as lembranças e as perdas e as dores que ainda não bateram aqui, que eu falo, meu,
tem alguma coisa errada comigo? Será que eu sou um coração gelado que não sinto pelas pessoas que eu sempre gostei? Mas ele falando e explicando, é uma voz que dá colo. É impressionante. É uma boa definição. Tipo, se você puder, inclusive, narrar uns textos, assim, uns livros, uns audiobooks. A gente falou isso na última vez. No livro dele das cartas. Muito bom. Pô, fazer uns audiobooks, ou se puder, aqui no supermercado daqui perto de casa, anunciar as ofertas com essa voz. Mas aí vai ser o contrário, né? Vai ser nem fica minha chateado gente. de saber que a carne tá custando 60 reais. Isso, não, mas vai ser um não. colo pra isso. Vai ser assim, minha Exato. gente. Alcatra, você não vai conseguir comprar. Minha gente, vocês estão lascadíssimos. 60 conto. Aí ele vai falar assim, ó, tá 60 reais a carne, porque tem um gráfico, né, de quando ela tava barata, mas aqui, ó, chegou 60, é o ápice. Agora você tem que viver esse dinheiro saindo do seu bolso. Então, desculpa, gente, eu Mas olha, precisava isso dar aqui uma... também Não, tem que ter um alívio, é cara. Tem que ter um alívio. importantíssimo isso. Luto não é só chorar. Luto é permitir, inclusive, esse momento em que a gente distensiona. Sim, sim. Porque senão a gente não aguenta, né? Como falei no velório da minha mãe, eu lembro de vários momentos. Teve vários momentos bonitos. Eu recebi pessoas no velório que eu nem esperava. Meus amigos do trabalho. E eu fiquei muito emocionado por conta disso. Mas os pontos. E eu vou ficar. Sempre vou lembrar disso, mas eu lembro muito por questão de alegria. Não sei se é alegria, mas foram divertido. Teve alguns momentos de piada, rimos, choramos, falamos de... xingamos minha mãe também, porque foi cabeçadora demais, enfim. Aquela história toda, né? Da raiva. Teve de tudo no velório, mas no final teve o sentimento de conforto. Então, acho que realmente o luto não é só tristeza. Não, cabem Muito todas mais, as né? emoções no luto, né? Eu queria agradecer essas suas palavras, né, sobre a minha voz. Agora eu vou sempre lembrar da locução do quilo de carne no supermercado. Deu fazendo trauma nas pessoas. Ele vai chegar... Não, depois que eu entrei pro elenco fixo aqui, eu já traumatizei uns 10 convidados aqui. Tá difícil chamar convidado. Então. Não, mas aí ele vai chegar no supermercado e vai falar assim, moço, por favor, deixa eu só dar uma palavrinha aqui no microfone, só pra testar um negócio, só pra eu ver como é que fica aqui. Deixa eu anunciar aqui esse homo. Essa coisa de do luto também ser esse momento de dar risada, inclusive, eu aprendi justamente com esse luto do pai da Anne. Porque como eu nunca tinha vivido tão de perto o luto de alguém que, né, fosse um pai, um ente querido que estava ali e acabou morrendo de velhice, ou enfim, alguém que já era adulto e faleceu, eu sempre achava que tinha essa posição, né, de que você tem alguém lutado, que você vai chegar para essa pessoa já meio que na bad, entendeu? Eu tinha a sensação que, se eu vou falar, por exemplo, com o Vitor, eu já tenho que chegar meio triste, eu já tenho que chegar meio para baixo e tal. Não necessariamente que eu tenho que chegar contando piada para tirar ele daquele momento, mas entender que, de fato, existe esse lugar. E recentemente eu e a Anne, a gente conversando, eventualmente a gente lembra do pai dela e fala assim, putz, isso aqui é um negócio que o teu pai falaria muito, hein? E aí a gente acaba dando risada, lembrando de algo tosco que ele falaria, que a gente ficaria muito chateado com ele se ele falasse em vida, mas agora a gente entende isso como uma lembrança de quem ele era, né? E do que ele representa pra gente. Então é muito legal ficar isso bem marcado aqui. E até a Lulu, nossa querida Luana Xavier, que o Xande também conhece, minha mania do coração, tá aqui acompanhando. Ela comentou aqui no chat, falou, ó, Zeca Pagodinho sabe o que é, diz que quer um velório em forma de roda de samba. E me lembrou muito essa coisa de, né, essa coisa, inclusive lá nos Estados Unidos eles não são muita referência de muita coisa, né, mas os funerais deles são grandes festas, né, que assim, pelo menos é o que eu vejo em filme, né, pode ser mentira, mas é muito diferente do que a gente vê aqui, que é essa coisa tão, né, focada na tristeza. Aquele vídeo que virou meme, né, do começo da Covid, das pessoas saindo e aquela galera dançando no caixão, Sim. Aquilo é um ritual que é uma festa de celebrar a vida de quem não está mais com a gente. Entendeu? Não precisa ser
o velório, né? Essa despedida, ela não precisa ser necessariamente esse acúmulo de bad vibe, que é o que as pessoas acreditam que tem que ser. Muitas pessoas, pelo menos na nossa cultura, acreditam que tem que ser. Existem muitas culturas por aí que elas tentam chamar exatamente ao contrário disso. Falar, olha só, essa pessoa teve uma vida ótima, curtiu a vida dela, partilhou da vida dela com a gente, e a gente tá aqui para partilhar dessa felicidade que ela deu pra gente nesse momento de despedida. No filme Um Príncipe em Nova York 2, lá, quando o Ed Murphy herda o reinado, tem um baita de um velório com o cara, tipo, o rei ali, né, tipo, e assim, um mega evento. Teve velório antes, né, inclusive. Tipo, um mega evento, assim, com toda a pompa, uma festa, com briga, com, tipo assim, é um outro olhar, né? E eu acho que a gente tem que buscar também que, na verdade, o que a gente tenta, e muitas vezes falta, é a busca por esse rapport, né? Tipo, de vibrar na mesma frequência da pessoa que tá ali. Então, sei lá, se o Vitor tivesse numa frequência mais alegre, mais tipo, não sei o quê, aí a gente já chega tipo, oh meu Deus, vem aqui, e a pessoa já, né, porque sempre tem aquelas tia, né, de velório que aparece só em velório, né, essa tia, ela é a tia de velório, ela é sua parente, mas ela só aparece no velório, você só vê ela no velório. E ela aparece, já vem chorando pra você, e às vezes você tá numa outra vibração, você tá numa outra frequência, que você não tá chorando, você não consegue nem sentir aquele abraço daquela pessoa, porque você não tá vibrando igual. Eu acho que falta muito disso, né, da gente buscar esse rapport aí de comunicação nesses momentos de luto também, né. Mas, assim, não querendo reabrir o podcast ou continuar, eu sei que a gente já tá com hora. Não, tem mais coisa pra falar. Mas, mas tem. Eu não tive, né, pessoas extremamente próximas a mim. Não posso dizer que a mãe do Vitor não era uma pessoa extremamente próxima a mim, porque ela era uma pessoa importante. E eu fico muito triste de não poder estar com o Vitor nesse momento. Aí que eu vou voltar a chorar de novo. Não, de boa, cara, eu sei, a vida é assim. Não, são coisas que a pandemia tirou da gente. Eu não pude estar com o tio da Maíra quando ele perdeu o filho dele. Sabe, um jovem de 36 anos. A novidade. É ruim, entendeu? Porque a gente fica aqui e a gente... Como a gente não pode estar com a pessoa, parece que a gente não consegue transmitir. Ou pelo menos pegar um pouquinho desse peso, sabe? E eu tenho certeza que se não fosse esse momento, se eu estivesse no Rio, se eu estivesse em São Paulo, se eu estivesse em outro país, eu teria me deslocado de onde eu estava. Como você já fez antes, né? É a primeira vez. Mas é ruim, muito ruim isso. Eu sei que cara, eu preciso pedir desculpa pro Vitor por isso, mas eu me sinto muito mal. Com certeza. Porque, quem não sabe das histórias, né? O Thiago literalmente salvou diversas vezes. E ele foi, inclusive, o portador nas notícias ruins pra minha mãe, né? Sempre que eu tava na merda, no hospital internado por algum motivo, qualquer coisa assim, na rua, briguei, ou então tava em coma no Souza Aguiar, de alcoólico, coisas do tipo, ele que era a pessoa responsável por chegar na minha mãe e dar boa notícia. Engraçado que ele dava notícia e começava a rir também. Eu não consigo falar muito sério normalmente quando eu tô preocupado. Então eu sei que, Thiago, não tem dúvida nenhuma que ele viria pra cá se pudesse, em qualquer outra condição. Não se preocupe, amigo. Sabe que a gente só pode fazer nessa pandemia, diante de tanta impotência, diante de tanta distância, fazer isso que o Thiago fez aqui agora, que é transformar o abraço em palavra. Porque as suas palavras e as suas lágrimas abraçaram o Vitor. E ele vai com certeza passar essa noite abraçado na lembrança das suas lágrimas e das suas palavras. E eu também, que eu não sou besta. Eu não sei nem mais
Não sei nem mais como continuar esse programa. Eu quero pedir biscoito. Aqui, porque eu quero ver se eu fiz a coisa certa. Biscoito? Quero biscoito aqui. Porque foi um momento bem específico, né? Eu tava preocupado. Uma das preocupações que eu tinha é como passar o luto pra Eva, né? E meio que dar uma direção de como ela pode se sentir e como ela pode continuar. Eu sei que é muito novo, acho que talvez tenha desnecessário, mas eu tive essa preocupação, né? Porque ela é pequena, eu acho que isso passa de qualquer forma, né? E coincidentemente, eu tava pensando nisso, e coincidentemente surgiu a oportunidade. A Eva tava falando, papai, se eu morresse, você fica triste? Nossa, eu ia ficar muito triste. Você ia ficar muito, muito triste. Muito, muito triste. Seria o momento mais triste da sua vida. Seria o momento mais triste da minha vida. Você ia querer morrer? Eu falei, não ia querer morrer. Porque minha vida também é muito importante, eu quero viver ela. Eu queria triste para sempre, mas eu ia continuar vivendo. Eu acho que esse momento foi importante. Porque eu dei muita sorte. Eu queria passar essa mensagem para Eva. Porque por mais que a gente para sempre vai ter aquela tristeza, e por mais profunda que seja aquela tristeza, a vida continua. E a nossa vida também é muito importante. E a gente tem que continuar sendo feliz, tem que continuar fazendo as suas coisas e continuar. O engraçado é que a bichinha ficou muito sem graça. Começou a rir de nervoso. De fora quando eu dei ela sem querer. Mas eu acho que ela entendeu a mensagem. E eu consegui passar essa palavrinha pra ela. Incrível. Acho que não existe certo nem errado, né, cara? Eu acho que você tá no seu papel aí lindo de ser pai, na sua humanidade, na sua impotência, que você já foi, né, descancaradamente deparado e tá tentando dar o seu melhor para acolher a sua filha. Eu acho que isso é o que é o mais bonito que se pode ver e é o que a gente tem que celebrar, essa sua sensibilidade e o porto seguro que você está tentando ser para sua filha, né, nesse momento. Então, eu acho que se você queria biscoito, esse é o biscoito, então, que eu tô te dando. Muito bom. Mas, sabe, eu acho que já tá ficando cada vez mais difícil continuar falando aqui, mas eu queria, talvez, uma última coisa para trazer aqui para a conversa. Eu sei que não é exatamente a perda de alguém que está em vida e que se partiu. Eu sei que a gente, inclusive, já fez um episódio sobre isso, mas eu queria muito transmitir um abraço para todas as pessoas que já passaram por uma perda gestacional, tá? Todo mundo sabe, né, que a Anne, ela tá grávida, a gente tá esperando a Cora, e eu sempre falo, nunca escondi isso de ninguém, que a Cora é nosso bebê 5, que muita gente fala que é bebê arco-íris, que vem depois de uma perda gestacional e tudo mais, e eu sei que existem inúmeras problemáticas que você pode fazer em cima de falar que o bebê é um bebê arco-íris, porque o peso que se bota, né, o bebê que veio depois de uma perda, a gente não tem muito essa visão, mas eu queria muito dar esse abraço para vocês, porque apesar de alguns anos atrás a gente ter feito aquele episódio tão lindo, que foi um dos que mais me marcaram com a Camila, né, autora do Até Breve José, sobre perda gestacional, e por mais que eu tivesse me esforçado o máximo para entender um pouco dessa dor que se sente, como que isso se é silenciado dentro da sociedade que a gente vive, porque mas né, nem era, que bom, né, tanta coisa que você pode ouvir, coisas horríveis quando você passa por isso. E agora eu sei como é essa dor. E é muito do que o Xande falou, né, de que nunca vai parar de doer. E é muito difícil quando você... É muito esquisito, né, na verdade, porque é uma dor de algo que você de fato nunca viveu, que são expectativas que você criou. Esse nosso bebê 4, ele era um bebê que não foi planejado, de fato, a gente não estava tentando nem nada, então pegou primeiro a gente num choque imenso, porque a gente ficou desesperado, a gente não sabia o que fazer, mas a gente, né, eu e a Ana, a gente sempre falou assim, cara, a gente vai dar um jeito, sabe, a gente vai ficar mais doido da cabeça, mas a gente consegue dar aqui o nosso jeito, a gente consegue acomodar mais uma criança que vai ser muito amada. E é muito difícil viver essa perda quando você já tem filhos que já sabiam e que já também viviam dessa expectativa desse novo bebê, mas que de fato você não construiu memórias, você só construiu... Quer dizer,
as memórias foram de algumas poucas semanas, né? Mas foram tão intensas que às vezes parece uma vida inteira. Então, eu queria de fato dar um abraço para todos vocês que já passaram por isso, porque é muito duro e as pessoas não falam sobre isso de fato. As pessoas têm pânico de ouvir sobre isso. Então acho que fica aqui esse meu abraço e uma lembrança de novo, né, de como que é um presente você construir uma relação tão próxima dos seus filhos, a ponto da gente ter o Gael fazendo um desenho pra gente, logo após a gente ter contado pra eles que o bebê tinha morrido. Ele fez um desenho com uma canetinha azul, assim. Ele era menor, então ele fez aquele rabiscado todo, aquele emaranhado de linhas ali e tal. Fez aquele desenho, deu pra gente, falou assim, olha, esse aqui é o desenho do nosso bebê, pra vocês sempre se lembrarem dele. Então, uma lembrança que a gente nunca viveu, mas que hoje a gente tem, tá emoldurado na nossa sala. E, de novo, vai doer pra sempre, mas é algo que faz parte da nossa história enquanto família. É algo que nos deixa mais fortes também e nos compõe enquanto indivíduos. Então, para todos vocês que estão ouvindo isso aí, isso não é fórmula de como lidar com isso, porque até hoje eu não sei lidar direito, mas não aceitem silenciar essas vivências, porque elas fazem parte da gente. A gente tem que botar isso para dentro da gente. Sim. E seguir em frente. É só isso que eu queria dizer. Ai, nossa senhora. Esse aqui é o episódio que a gente fica com vontade de atravessar as telas para abraçar tantas mortes que não são legitimadas, as perdas gestacionais, os médicos que estão na linha de frente da Covid, que não têm o direito de chorar por esses mortos que são os pacientes, com quem eles se vinculam às vezes por uma semana, internados e entubados, mas acompanham o sofrimento daquelas pessoas em busca da vida, em busca de vencer a doença, e eles também estão enlutados dessas pessoas. Ninguém olha para o luto deles, porque eles têm que continuar produzindo, porque eles têm que continuar impávidos e colossos lá, atendendo as outras pessoas que chegam, mas eles também têm os lutos deles, né? Então, assim como esse luto sofrido que o Thiago está trazendo, tem um monte de outros lutos que a gente não vê, né? E você pode se perguntar quais são os lutos à minha volta, que a pessoa veio chorar para mim e eu disse que nada, isso vai passar logo, né? No luto, gente, eu quero deixar uma última frase: corte com a espada como é o nome do bichinho aí que vocês falaram que eu sou? Não tem espada não, né? Não tem espada não, né? Zordon. Não, ele é só uma cabeça flutuante. Ele é só uma cabeça. Vai com essa cabeça e corta o bonde do pelo menos. Diante de um enlutado, nunca diga pelo menos. Qualquer frase que você disser com pelo menos está errado. Pelo menos ele não nasceu e você não teve tempo de se apegar a ele. Pelo menos você teve tempo de se despedir. Pelo menos não. Pelo menos não. Pelo menos é uma desqualificação com o tamanho da dor do outro. Você está dizendo pelo menos, desculpa, vai doer o que eu vou dizer. Você está dizendo pelo menos para você se afastar do tamanho da dor do outro, para ela não mobilizar suas vísceras. Corta o pelo menos. Olha nos olhos do enlutado que você vai chorar as suas dores junto com ele. Mas isso é o que a gente pode fazer por eles e por nós. É isso. Bom, é isso. Vamos seguir então para as indicações supimpas, eu não tenho mais condição nenhuma. Vamos lá. Indicações supimpas! Bom, nesse bloco de indicações supimpas com voz chorosa, eu acho que me dou o direito pela primeira vez de não dar uma indicação, não estou em condições de indicar nada, então eu vou deixar na mão de vocês aí para vocês indicarem o que vocês quiserem. Então vai lá. Eu quero indicar, bom, pra quem gostou da minha frase do início, é da série WandaVision, tá no Disney Plus.
É uma série que fala especificamente sobre luto. Apesar de ser super-herói, ela é muito boa no que se propõe a fazer. Que é justamente falar sobre o luto. Vale a pena ver, assistam. Outra indicação é Modern Love. É uma série maravilhosa, já indicamos aqui. Eu reindico porque agora você está ouvindo esse episódio. Acabou de sair a segunda temporada. E assista toda a primeira temporada porque o último episódio, magnífico. E pra finalizar, eu quero indicar uma série que eu não acabei de ver ainda, mas eu tô achando maravilhosa, que eu comecei agora a assistir, que se chama Solos, que tá na Prime. E é uma série que fala justamente sobre o que significa ser o ser humano. Como se propõe o título, são capítulos, né, onde tem basicamente só uma pessoa. E eu não sei nem como explicar. É quase que tipo, você vê realmente o comportamento da pessoa, o que é a pessoa, pelas suas imperfeições, do jeito que ela é. É maravilhoso. E fica aí a dica da dica até o episódio 2, que é, foda. Todos são bons, que eu vi até agora, mas o 2 é caprichado. Eu quero indicar This Is Us, que é a série mais desidratante da história do streaming, sei lá o que, como é que chama esse negócio, mas é uma ode à verdade da alma. This Is Us é uma história em que não existem vilões. É simplesmente a história da vida. De como a vida é, às vezes, estúpida, de como a vida, às vezes, é surpreendente, de como a vida, às vezes, é bela, de como a vida, às vezes, é sofrida. E as histórias de morte que tem em This Is Us são profundamente parecidas com as histórias de morte das nossas vidas. E as histórias da vida dos personagens são profundamente parecidas. É uma série que não importa se ela é passada numa família norte-americana ou não, ela está falando dos sentimentos humanos mais prosaicos, mais cotidianos e mais universais. É um roteiro brilhante, brilhante, brilhante. Para mim é um lacre absoluto, assim, é uma epifania aquele negócio, né? E tem uma atriz, Mandy Moore, que faz a matriarca da família em várias fases da vida, que eu não sei como é que não deram um Emmy por ano para essa mulher, porque ela faz o mesmo personagem aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, e na última temporada que vai ser para o ano, ela vai fazer o personagem aos 80 anos, a mesma atriz. E com um nível de verdade, de interesse e de profundidade de atuação, que é um negócio lindíssimo. This Is Us, assistam, porque nós somos aquilo mesmo. Não, e complementando, você às vezes assiste, aí você começa a julgar um personagem pelas atitudes que ele está tendo, e automaticamente as situações que se passam ali te fazem refletir, mano, mas eu faria igual. Eu também sou assim. E aí depois, no outro episódio, você tá amando aquele personagem de novo, você fala, ele fez isso. Não. Aí você perdoa, você ama, você odeia. Porque é isso, você descreveu super bem. Eu não tenho envergadura moral pra pontuar nada em cima dessa descrição do This Is Us, mas é exatamente isso. Gente, assistam. Não, aí eu já vou puxar aqui. Tem mais uma? Eu ia fazer um jabá pré. Tá. Dia 8 de setembro chega a pré-venda. Eu não sei se o nosso episódio aqui sai antes do dia 8. Dia 8 de setembro. Sai antes. A Exaustão no Topo da Montanha, meu segundo livro, está chegando nas livrarias de todo o Brasil. E ela fala isso, um livro fala deste tema, que é por que nós estamos tão cansados de viver. Por quê? Por quê? Por que a gente anda tão cansado? É sobre isso esse livro. E a história da Exaustão, que é uma senhora, a Exaustão é uma senhora que vive no alto da montanha, olhando nós, lá de cima, nós somos essas pessoas que ficam correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá.
só falando como eu estou cansado, como eu estou exausto, desculpa eu não te mandei a mensagem, desculpa eu não te liguei, desculpa eu não te mandei o e-mail. E as pessoas de sucesso sobem a montanha e chegam lá em cima e caem aos pés da exaustão. E a exaustão vai contar qual é o lado B das pessoas de sucesso. A exaustão no topo da montanha. Dia 8 de setembro, nas livrarias de todo o Brasil, pela editora Planeta. Muito obrigado. Minha nossa, hein? Pelo amor de Deus. Vamos ter que fazer. Você vai ter que voltar pra gente falar sobre esse livro. Você fique tranquilo. Talvez, né, com a chegada da Cora, provavelmente vai chegar, vai ser lançado. Eu já vou estar já com a Cora nascida. Então, a gente vai estar num hiato aqui. Não, mas eu vou estar no hiato aqui. Então, se vocês quiserem, meninos, combinar com o Xande de gravar vocês, a chave é de vocês. Você deixa. A chave tá com vocês, mas porque é importante. E eu vou ouvir com o maior dos amores, tá? Então, de novo, eu não tenho nenhuma indicação. Vou aproveitar e vou ler aqui a indicação que o Ney fez aqui no chat, ele escreveu assim: se puderem, assistam Se Algo Acontecer, Te Amo. É um curta de animação que fala sobre a morte violenta de uma criança e os pais enfrentando a lembrança. Não conhecia, então já fica também a dica aí do Ney, que tá aqui nos prestigiando com a sua presença. O Ney é um assombro, né? O Ney é uma coisa. O Ney é rei. O Ney é uma coisa, assim. O Ney, ele faz todos os cards do Café com Cuscuz, né? O Ney, ele fez aquela coisa, esse negócio que só os designers conseguem fazer, né? Que é transformar uma ideia numa coisa concreta, assim. Eu amo o Ney, não largo o Ney nunca mais. Já que você falou, inclusive, já vou dar uma indicação, então, que é o próprio Café com Cuscuz, que eles amam. Sempre que vem aqui, esquece de falar o jabá do podcast de vocês. É um então, encontro mítico que ainda vai acontecer neste podcast. Vai acabar a internet quando isso acontecer. Ai. Bom, gente, é isso que temos aqui. Tu não indicou, não? Não, ele só comentou. Foi mal, desculpa. Eu comentei, eu fiz só... não que eu vá, nossa, as indicações, o cara parou, interrompeu o encerramento do podcast para indicar 2 filmes da Disney. Tipo, ok. Mas são filmes que abordam, de uma certa maneira, com o olhar Disney, a coisa da morte, que é Viva a Vida é uma Festa, que é super fofinho esse filme, e... já assisti aqui com os meus filhos, e o que meu filho, ele reproduz as falas, o Augusto, ele reproduz as cenas do gato correndo em Nova York, fugindo e tal, que é Soul, que é também um filme muito lindo, muito legal, que traz uma coisa do propósito, uma coisa da vida, um olhar diferente do pós-vida, né, depois da morte e tal, de oportunidades e legados e propósitos, e que meu filho ama. Então e tem, inclusive, para pais e mães que buscam uma educação antirracista dos filhos, tá aí um filme com protagonismo negro para você assistir, mostrar pro seu filho que personagem preto também protagoniza filme, sim, que fala de coisa bonita, sim, que tem talentos, sim, enfim. Então é importantíssimo também. Então essas 2 indicações aí, Soul e Viva a Vida é uma Festa. Brilhou com as suas indicações, tá vendo só? Suei, viu? Tava guardando pro final. Suei, porque, olha... Bom, minha gente querida, depois desse episódio em que a gente literalmente lavou as nossas almas, né? Lavamos em lágrimas e também em risos. Eu espero que vocês tenham sido contemplados e tenham gostado dessa conversa. Mandem mensagem pra gente se vocês se sentirem à vontade para contar suas histórias, né? A gente fez um episódio recente sobre histórias, quem sabe aí você também não se sente inspirado para mandar sua história. Então pode mandar lá no tricôdepaz@paizinho.com.
E, é claro, queria dar aquele agradecimento final a essa pessoa iluminada, essa pessoa linda e maravilhosa, dono de um abraço dos mais fofos que tem e dono de uma das risadas mais gostosas de se ouvir. Xande, de novo, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse processo tão importante. Muito obrigado a vocês. Me chamem sempre, por favor. Vamos chamar. Porque eu adoro. Maravilha. Pode chamar, pode deixar. Adoro estar aqui. E eu acho vocês cada vez melhores. Assim, cada vez que eu volto, eu sinto vocês mais afinados, mais íntimos, mais encontrados entre vocês como amigos na proposta do podcast. Um assombro esse negócio. É uma coisa lindíssima. Lindíssima. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Abraçadeiro Ele quer fazer a profissional. gente chorar de novo. E, inclusive, deixa aí os seus arrobas aí pro pessoal te seguir também, né? Pô, faz aquele jabá completo. Faz o jabá completo, Xande. Eu só não dou conta de uma arroba. Esse negócio, eu tô fazendo um site aí, né? E aí o designer chegou pra mim e falou assim: tem um lugar para colocar assim todas as redes, aí sabe aqueles desenhos assim, o F do Facebook, o negócio do Instagram, isso que aí ele botou um monte, assim, umas 10, eu não conhecia metade, não sabia o que era. Aí esse negócio de um Pinterest, não sei o que é isso. Tem que ter esse negócio. E aí a gente o Pinterest só serve pra decorar casa e tatuagem. Ah, tá, não. Então, basicamente pra isso. Realmente isso aí eu vou passar, né, velho? Porque... Então, no máximo é o Instagram, @Alexandre Coimbra Amaral. E é isso. Podem me escrever, a gente conversa, a gente faz umas coisas bacanas lá. E eu uso esse espaço para conversar. Assim, tudo que eu faço é para conversar. Eu sou essa pessoa que vem ao mundo para conversar, por isso que eu não sou psicanalista. Esse negócio de ficar escutando os outros atrás do divã não é para mim, porque eu preciso estar olhando para a pessoa, conversando com ela. Então eu converso, podem me escrever, a gente bate papo. É um canal de encontro. Eu vou pedir áudios de anúncio do preço da alcatra. Do quilo da alcatra. Eu vou. Muito bom. Inclusive, assim, até antes da gente finalizar, só pro Xande saber também, a Luana tá aqui no chat falando que saudade de abraçar o Xande. Quem não está com essa saudade? Até quem nunca abraçou tem esse desejo, inclusive, né? Então, acho que a gente pode fazer uma fila para quando tudo isso acabar. Tadeu levantou o dedinho. E a Aline também tá dizendo que conversa linda, obrigada por tanto. A Ana Carla Macedo também, foi lindo. Eu fico, então, todo fico mundo aqui amou demais. já pra dizer que se a Novaldina quiser de novo, né? Só pra ir, joga no... Tô jogando aqui, né? Se quiser jogar aqui Novaldina, de novo... Paga Dona nós Novaldina, aí pra quiser gente juntar a gente de novo com o Xande... Nossa, foi tão bom aquele negócio, a gente né, tá velho? aí, ó. Foi tão Agora, bom aquilo. pra facilitar, eu já tô em São Paulo agora. O poder do colo. A gente Olha falou aí. tanto do poder do colo. Foi o tema daquele podcast, daquele episódio. Fala, Poxa, Novaldina, já tô em Novaldina. São Paulo, você só precisa trazer Vai dois, ser mais porque o barato Tadeu agora. também já tá em São Paulo. Então, ó, já Do fica lado. mais barato. A gente pega a gente vai de ônibus, eu e o Vitor, pra ficar mais barato. Não tem nem que Tá forte. pagar hospedagem, não. Fica aqui em casa. Pô, aí tá sim, tranquilo. ficar no alto garbo e elegância aí da Alameda Não, dos Anjos. a gente vai pedir pra ter o lanche, né? Tem que ter o dinheiro do lanche e a gente compra aqui pra casa. Aí vocês levam. Tá certo, então tá bom. Mas então é isso, minha gente. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ouvido com a gente, se emocionado com a gente. Estamos aqui sempre, toda quinta-feira, para ter essas conversas que nos tornam pessoas melhores, né? Então, muito obrigado por ouvir. Cara, olha só, até aproveitando que já tá tudo bagunçado, a Fernanda Siviec mandou aqui a hashtag, cara, a gente nem tá mais falando de hashtag, a gente tá um podcast super largado, mas ela mandou um hashtag super lindo aqui, ó, hashtag viver o luto pra viver a vida. Então, coroando esse episódio, uma mensagem linda aqui. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Ladies and Jennifers, um beijo, um abraço, um cheiro, até a próxima. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Então, beijo, gente. Tchau. Foi ótimo.